galera, o quarto episódio de Legend of Tomorrow. Eu sei que já foi liberado até o quinto episódio, mas a gente tá um pouquinho atrasado aí, mas não priemos cânicos, porque, né, assim às vezes acontece um pouquinho de atraso. Então, sem mais delongas, bora ao comentário. Canal do Gordo! Como a gente viu nesse episódio, nos últimos episódios a gente viu aquela meio que, entre aspas, uma união do grupo e eles se ajudando e começando a trabalhar em equipe. Porém, nesse episódio eu achei que a equipe já estaria trabalhando realmente unida. Mas o que acontece? Não foi bem isso que aconteceu. Vimos que teve divergência entre os membros da equipe, principalmente a Sarah e a Mulher Gavião, e, no caso, o Nuclear. Quando eu falo Nuclear, eu falo as duas partes, o Jackson e o Professor Stein. Então, a gente viu ali que eles estão no ano de 1986, parece. E, de acordo com o Professor Stein, o ano da, digamos assim, da explosão, da Guerra Fria. E, no caso, eles estão lá em busca de mais informações de Savage. E para conseguir essas informações, eles têm que invadir o Pentágono. E é a primeira vez que a gente vê a equipe realmente com aquela, digamos assim, uma missão e cada um tem a sua função na missão. Mas mesmo assim, não sai muito como eles queriam. A Mulher Gavião, ela começou a ter o instinto de guerreira e saiu atacando geral. E a Sarah, por incrível que pareça, que tem a sede de sangue, fala que ela é um risco para a equipe. Então vocês entenderam mais ou menos como que começa a confusão. É uma tentando, digamos assim, acabando confrontando um com o outro e tal, mas mesmo assim a equipe continua seguindo o seu caminho. E eles vão até a missão dele. Quando o Cronos, o Caçador do Tempo, ou Boba Fett, para quem está familiarizado com o apelido que ele recebeu, está caçando a máquina do tempo e eles fazem uma estratégia ali até meio arriscada, fazendo com que a nave caia para acertar o Boba Fett, mas supostamente ele morre, mas no decorrer do episódio a gente percebe ali que foi um plano dos mestres do tempo lá para tentar pegar o Rip. Só que antes de acontecer tudo isso assim, nós vimos o Capitão Frio, o Rey Palmer tentando pegar informações da suposta cientista que está trabalhando para o Savage. Quando eles finalmente conseguem pegar essa informação, que eu achei foda, o Savage é um cara, assim, digamos, ele é esperto. Quando o Rey Palmer apareceu lá e conseguiu, entre aspas, deter ele naquela questão da bomba nuclear, o Savage pegou a peça da roupa dele e começou a fazer uma pesquisa para tentar descobrir como era aquela tecnologia foi criada, para ele criar uma tecnologia igual. Até nesse ponto, ok. Aí dessa vez o que acontece? Savage conseguiu a foto lá, alguns arquivos sobre o nuclear, e o objetivo dele é criar um nuclear para ele. Então a gente pode perceber como o cara é inteligente, e por mais que possa demorar anos e anos, ele vai tentar alcançar o objetivo dele de uma forma ou de outra. E no caso, ao invés da equipe estar detendo ele, tá começando a dar ideias para ele, digamos, acabar com o mundo. E eu achei isso bem interessante, e essa questão mostra um pouco ali digamos assim, um pouco sobre o Savage e os objetivos dele. Ele tem os objetivos dele traçado e, querendo ou não, a equipe vai tentar impedir e acaba dando mais ideias para ele. E eu acho que esse episódio ficou bem claro isso. Um outro detalhe que eu achei bem importante foi o fato que a Sarah reclamou lá da Mulher Gavião e o Rip manda a Sarah treinar com ela. Porém, a forma das duas treinar, eu não sei se o Rip tinha pensado nisso, mas eu entendi isso. Ele mandou a Sarah, que tem a sede de sangue, treinar a Kendra, que tem o instinto de guerreira. Ou seja, as duas são uma bomba relógio. Então, uma vai ajudar a outra a controlar o seu instinto o monstro dentro de cada uma.
Eu achei isso bem interessante, porque ele fala com a Sarah que ela é a única que pode ajudar a Kendra, e depois fala com a Kendra que ela é a única que pode ajudar a Sarah. Vocês entenderam? Essa parte eu achei foda por isso, porque tipo, eu não sei se ele está arquitetando tudo, se ele sabe de tudo que vai acontecer, ou se simplesmente está acontecendo ao acaso e ele vai tendo a ideia naquele momento. O outro detalhe foi lá que um dos mestres do tempo voltou e fez uma proposta para ele. E a proposta era satisfatória. A equipe toda voltava para o seu local de origem e ele ia ser perdoado e tal. Só que, digamos, apesar do Mike lá, o Onda Térmica, ele ser, digamos assim, meio estúpido, ele é inteligente. Fica meio redundante ele ser estúpido e inteligente, mas ele é inteligente, porque a gente pode perceber ali que ele já tinha previsto que o cara lá, o mestre do tempo, iria trair o Rip. Então eles armaram uma cilada para pegar eles e mais uma vez tivemos uma confusão entre as partes do nuclear. O que acontece? O professor Stein, ele fica sempre falando na cabeça do Jackson. E nessa questão dele falar, ele tenta ajudar, instruir, falar o que tem que ser feito. E o Jackson é um adolescente e acaba não dando muito ouvidos. E isso já está criando uma certa confusão. No entanto, ele quase morreu por causa disso. E a equipe se vê ali naquele momento em, digamos, atrito entre eles. E eu acho que isso é uma forma da série trabalhar a questão da formação da equipe. Porque até então, todo momento, todo episódio, a gente viu um momento em que a equipe se dividia e depois juntava. Se dividia e juntava. E nesse episódio, eles tiveram essa confusão, essa briga entre eles, mas ainda não chegou ao ponto deles se unirem. Aí o que acontece? O professor discute com o Jackson, ele sai meio, digamos, magoado e o professor toma uma decisão de tentar evitar que o Savage crie o nuclear. Na verdade, ele não sabia que ele ia criar o nuclear, mas quando ele chega lá, ele descobre o real segredo. Nessa missão, o Onda Térmica, o Ray Palmer e o professor Stein foi capturado. O Capitão Frio conseguiu fugir com o equipamento lá que poderia fazer tudo acontecer. E apesar dele ser um vilão, ele mostrou que ele tem uma certa ética, que é entre eles não largam o parceiro para trás, que no caso ele estava falando do Onda Térmica. Então, no episódio ele terminou bem assim, o professor sendo capturado, o Ray Palmer e o Onda Térmica sendo capturado, a equipe meio dividida, o Jackson tentando evitar que o professor Stein fizesse alguma bobagem e mesmo assim não adianta. Provavelmente o próximo episódio vai ser aí digamos, a reviravolta e eles salvando a equipe. Como foi falado também que não sei se é no próximo, mas vai ter o episódio onde eles vão para Starly City. Só que antes de chegar a isso, provavelmente eles devem ter essa, digamos assim, retorno, essa união novamente da equipe. Então eu acho que essa questão deles trabalharem a forma com que a equipe está sendo criada, porque uma equipe, por mais que tenha suas divergências, um momento ela acaba se unindo para um prol maior. E eu acho que é isso que eles estão fazendo. Eles estão trabalhando muito bem nessa temática de aceitação, no caso para Sarah e para Kendra, que as duas, entre aspas, tem um monstro dentro dela. O Ray Palmer, na questão da aceitação, que ele é importante para alguma coisa, porque até então todos os personagens eles têm uma, digamos assim, um problema em que eles podem considerar que eles não são bons. O Ray Palmer tem essa questão da insegurança. O professor Stein tem a questão que ele perdeu o Rony e ele não quer perder a outra metade dele. Então acaba que esses problemas estão sendo tratados a cada episódio. E eu acho isso interessante porque mostra um pouco da evolução dos personagens, um pouco da evolução da equipe. E no caso o Rip Hunter, ele tem o problema dele é a questão que ele trouxe as pessoas, ele nunca trabalhou em equipe e ele
digamos assim, muitas vezes tentou fazer ou forçá-los a fazer algo que não era realmente o que deveria acontecer. Então a gente pode perceber que eles trabalham bem nessa questão de personalidade de cada personagem. E eu acho isso foda pra uma série. Não só os efeitos especiais, não só a trilha sonora, não só a interpretação dos atores fazem a série ser legal. No caso, essa questão da personalidade de cada personagem, a forma com que trabalha, a forma com que eles colocam um desafio e eles depois superam aquele desafio. Eu acho isso muito foda. E no caso, o episódio, como os outros, também foi muito bom. Eu acho que Legend of Tomorrow está em uma sequência de episódios foda um atrás do outro. E eu acho que isso é bom, porque eles estão acertando e estão indo no caminho certo. Diferente às vezes de Arrow e de Flash, que alguns episódios estão sendo bom, outros ruim, e a galera fica muito naquela questão, tá ficando ruim isso, tá ficando bom aquilo, e muitas vezes o público fica insatisfeito com alguma coisa. E no caso de Legend of Tomorrow, até o momento, eu não tive digamos assim, uma insatisfação. Um episódio foi melhor do que o outro, um episódio completou o outro, e às vezes até o episódio traz alguma coisa melhor. Por exemplo, como eu falei, o último episódio foi a trilha sonora mais foda que eu vi. E nesse episódio teve a questão dos atores, dos personagens, de cada personalidade sendo trabalhada. E isso é muito foda. E aí, o que você acha disso? Coloca aí nos comentários a sua opinião sobre esse episódio e o que você acha realmente dessa questão de cada personagem ter uma personalidade forte e tá sendo trabalhada a personalidade dele. Coloca aí nos comentários. E se você gostou do vídeo, deixa aquele like, compartilhe e favorite. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva, porque o que não mata engorda. Tchau!